Hoje o Além da Cadeira conversa com a Maria Vieira, essa boneca que vocês estão vendo aqui, que é jornalista, fotógrafa, influenciadora digital no Instagram e cadeirante. Maria, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente vai conversar sobre deficiência nas redes sociais. Meu nome é Camila, eu tenho 33 anos, sou uma mulher branca, de cabelo curto, loiro e cacheado. Estou com uma tiara segurando a franja, uma blusa branca num fundo de parede cinza claro com um par de brincos de argola pequena dourada. Muito obrigada pelo convite, agradeço muito estar aqui. Meu nome é Maria, eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelo levemente dourado, um loiro meio escuro. Ele é liso, meio onduladinho nas pontas, ele é médio. Eu estou com uma blusa estampada, preta e branca com algumas plantinhas. Atrás de mim tem uma parede branca com um suporte da cama e um quadro escrito sobre uma série. Bom, meu nome é Maria Paula Vieira, tenho 27 anos, eu sou jornalista, fotógrafa, ativista PCD e criadora de conteúdo digital no Instagram, como a Camila citou. Eu tenho uma deficiência desde os 3 anos de idade. Comecei a ter dificuldade de locomoção na infância, usei órteses, fui andando de muleta, andador, eu fui tendo alguns suportes, assim, até que realmente eu precisei utilizar a cadeira de rodas e me locomover dessa forma. A minha deficiência não tem uma explicação fechada ainda, não tem um diagnóstico fechado. Ela sabe-se somente que é uma doença rara e genética. Agora está se pesquisando para saber o que é, mas até hoje, né, tenho 27 anos, já são mais de 25 anos de doença, né, com essa síndrome, que não se sabe ainda o motivo, mas sabe-se que eu tenho uma atrofia de mãos e pés que me causa essa dificuldade de locomoção, fora uma dor constante também que eu tenho. Maria, me diz uma coisa, como é que você começou essa sua jornada de influenciadora digital no Instagram? Quantos seguidores você tem hoje? Hoje eu tenho 12.400 seguidores, mais ou menos. 12.400 seguidores. Isso. Há quanto tempo você trabalha com o Instagram, especificamente? Bom, então, desde 2017 eu venho fazendo esse trabalho, mas era mais um desabafo, compartilhando a minha vida, assim, pessoal. E aí foi chegando algumas pessoas que foram entendendo a minha vivência, sentindo acolhida, mas eu não via como um trabalho ainda, eu via como um local que eu podia compartilhar a minha vivência de uma forma, assim, à vontade. Mas isso foi levando a coisas, né? Eu comecei a trabalhar como modelo, então eu comecei a compartilhar minha vida como modelo no Instagram, e foi chamando a atenção de marcas, de pessoas, e aí, em 2019 mesmo, no finalzinho, que eu falei, não, eu realmente quero focar nisso, eu quero trazer conteúdo, eu quero trazer informação, e aí veio a pandemia, né? E eu falo que, né, foi um momento muito difícil pra gente, porém eu tive tempo, coisa que eu não tinha antes. Eu tive um tempo maior de focar, de observar, de estudar isso, e foi que realmente eu consegui levar ao crescimento do meu Instagram. Você vê uma diferença na recepção do público, no espaço que as redes sociais te dão, na sua visibilidade de maneira geral, sendo uma influenciadora com deficiência, das influenciadoras que não têm deficiência, das influenciadoras que tratam de assuntos gerais, que tratam de assuntos de beleza, enfim, lifestyle, só que não com deficiência? Eu acho que a gente vê um movimento muito assim. Esse tempo atrás se falou bastante sobre a questão do racismo no Instagram, que é o que as influenciadoras pretas, né, negras, estavam reclamando justamente do algoritmo não atingir muito as pessoas, né, para elas serem pretas. E já uma influenciadora branca, padrão, era muito mais rápido o alcance. Eu acho que existe também isso com a pessoa com deficiência. Eu acho que demora-se muito para chegar nosso conteúdo às pessoas. O conteúdo de uma influenciadora que é uma mulher branca, com um corpo normativo que a sociedade espera, o alcance vai ser muito maior. Primeiro porque a própria ferramenta entende aquilo como mais bonito, infelizmente. Eu entendo que a ferramenta, ela enxerga também dessa forma, né? O algoritmo, ele vê dessa forma. E também as pessoas, elas, digamos assim, se elas se agradam mais com o corpo normativo, né? Ainda tem essa questão do padrão de beleza. Então, as pessoas acabam consumindo mais ainda o que a revista coloca pra gente, o que a TV coloca pra gente dentro do Instagram também. Então, eu acredito muito, sim, que isso afeta bastante, que eu não tenho o mesmo alcance, e não só eu, outras influenciadoras
com deficiência não temos o mesmo alcance pela deficiência. Até pelo conteúdo também, que muita gente, a gente não se interessa em entender sobre inclusão, sobre sair dessa bolha toda, né? E também por essa questão, assim, de querer ver corpos belos, né? O que a revista sempre mostra, né? E, infelizmente, a gente ainda é colocada como o corpo não padrão, o corpo não desejado. Então, a gente acaba ainda ficando meio de escanteio nas redes sociais também. Maria, eu acompanho você, a gente começou a se falar já tem mais ou menos um ano, né? E eu acompanho muito você e eu vejo que você não só milita em relação a pessoas com deficiência, lógico que esse é o seu maior foco e tem que ser mesmo, mas eu sei que você batalha por direitos humanos de uma maneira geral. Você defende as pessoas pretas, a comunidade LGBTQI+, você fala de tudo que é relacionado à sociedade, né? Você já foi atacada nas redes sociais por ter essa militância, né, de esquerda? Enfim, de esquerda porque politicamente de esquerda a gente sempre falou muito mais de direitos humanos do que de direita. Mas não vai muito além de esquerda e direita, né? É uma questão de humanidade. Você já recebeu ataque por ser essa pessoa? Olha, eu nunca recebi um ataque de fato. O que eu recebo é alguns comentários assim, ai, mas isso é muito mimimi. Nossa, mas é tanto vitimismo pra quê? Né? Ai, mas você também está colocando as pessoas como diferentes quando você fala sobre as diferenças. Sabe, mas com uns comentários assim, sabe, que não fazem sentido, porque a nossa vivência, só a gente sabe como é a opressão que a gente vive, né? Como de fato, existem diferenças, sim, né? Como a sociedade nos trata, como as nossas vivências são de uma pessoa com um corpo normativo, né, para a sociedade. Então, sim, existem diferenças, elas precisam ser mostradas e faladas para que essa opressão que a gente sofre, esse mimimi, esse vitimismo, acabe. A gente fala, se a gente tem essa linha de falar, de reclamar, de estar ali pontuando, é porque existe um problema que tem que ser resolvido. E uma coisa que eu passo bastante também no meu Instagram é porque eu sou cadeirante, e as pessoas têm a visão do cadeirante sempre paraplégico, tetraplégico. Porque é o quê? Que as pessoas, que a televisão mostra. Então, pensam assim, eu sou uma cadeirante que consigo mexer as pernas. Então, eu já gravei vídeo que minha perna aparece mexendo, né? Então, as pessoas sempre falam, nossa, mas ela é fake. Ela não é verdadeira. Como é que uma cadeirante mexe as pernas? Olha que absurdo. Ela nem pode falar sobre isso, porque ela mexe as pernas, ela tem privilégios para mexer as pernas. Você tá brincando que te chamaram de cadeirante fake porque você mexe a perna? Várias vezes. Isso várias e várias vezes. Tipo, já chegaram a desvalidar o que eu falava por eu mexer as pernas e assim eu não podia falar por todos. Sendo que não, eu também passo pelos perrengues, eu também passo pelas situações. E mesmo se a minha deficiência fosse menos visível, como as pessoas acreditam, né? Toda deficiência passa por algum problema, passa por um tipo de opressão, seja mais leve ou mais grave, independente do que a sociedade acredita. A gente passa por opressões, isso nossos corpos sempre passam. Eu mexendo a perna ou não, né? Eu passo por essa opressão por ter uma deficiência. Gente, é importantíssimo a gente esclarecer, galera, que não é porque tá na cadeira de roda que não mexe a perna. Inclusive, tem gente que precisa da cadeira de rodas para se locomover, mas fica em pé, né? Não necessariamente não consegue ficar em pé, só que precisa, porque não consegue andar. Eu sou paraplégico, eu tenho uma lesão medular mesmo, e eu mexo um pouco da perna. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, não, tá? Não façam isso. Maria, me fala uma coisa com relação à publi. Você acha que o mercado valoriza as pessoas que trabalham com influência digital, que têm deficiência, da mesma maneira que valorizam as que não têm? De forma nenhuma. Eu sempre falo, né, que existe até questões, assim, às vezes até existem trabalhos com diversidade, trabalhamos com diversidade, aí você vai ver lá a publicação, né, a publicidade, existe uma diversidade, existem mulheres gordas, mulheres pretas, existem homens, mulheres, trans, mas você vai procurar a pessoa com deficiência, ela não tá ali. Então, existe uma diversidade, né, até o ponto e vírgula. Existe uma diversidade, assim, até chegar na pessoa com deficiência, eu falo. Né, essa minoria que faz parte de todas as minorias, né, porque nós somos pretos, nós somos LGBTQI+, nós somos mulheres, né, nós somos trans, existe dentro de uma pessoa com deficiência, muitas vezes tudo isso junto.
E é a minoria que é mais esquecida, né? É a minoria que está na maioria e ela é esquecida. Então, eu não vejo. E eu acho que as marcas, elas estão começando, do último ano para cá, a, de fato, buscar influenciadores com deficiência, porque começou-se um movimento maior, né, de a gente falando sobre capacitismo, sobre essa opressão que a gente sofre. Então, começou um movimento maior e começou a ter essa visibilidade. Começou, tipo, olha, esse nicho existe, essas pessoas são consumidoras, essas pessoas também estão no mercado, também geram economia, também giram a economia, né? Então, também temos que investir em ser visível para esse público também. Então, as marcas começaram a ir atrás e procurar. Eu vi mais amigos, eu também trabalhei com mais marcas no último ano, tive mais procura no último ano, mas ainda não é uma coisa assim muito frequente. Eu vejo outros influenciadores com publi todo mês, ou ganhando coisa todo mês, e toda hora, toda semana, né? Coisa que pra gente não acontece, é uma coisa mais esporádica. Maria, você sente dificuldade em educar, digamos assim, educar entre aspas, o seu público que não tem deficiência a respeito das nossas questões, de como se chama, né, de qual termo que usa, de como agir e tal? Existe essa abordagem? Seu público chega em você, manda, né, direct, seja o que for, fazendo perguntas, tirando dúvidas, e você sente alguma dificuldade, alguma resistência, ou até mesmo quando você vai corrigir alguém que falou alguma coisa que não está certa, né? Porque muita gente fala porque não sabe, não porque é maldoso. Você sente, Sim. como é que é essa sua interação com o seu público que não tem deficiência? Depende muito do tema, do assunto, da polêmica do momento. Mas tem alguns momentos que eu percebo que parece que eu estou falando com o vazio, que eu só falo para minha bolha. Fora da minha bolha, das pessoas com deficiência, as pessoas sem deficiência não conseguem de fato entender, por mais que seja super didático, por mais que seja super explicado aquilo, eles precisam ver de diversos ângulos. Então, muitas vezes, assim, quando tem alguma polêmica, por exemplo, eu faço vídeo, eu falo meus stories, mas eu também compartilho de outras pessoas com deficiência falando sobre o mesmo assunto. Porque, às vezes, eles acham que o problema está comigo, não está com todos nós, né? Eles acham que, eu estou criando coisa, eu estou de mimimi, né? Como a gente falou, né? E não conseguem entender, às vezes, que há uma dor, né? Ou uma opressão ali acontecendo, né? Então, às vezes, eu compartilho de outras pessoas também, por conta disso também, porque eu sei que precisam ver mais pessoas falando sobre isso. Precisam saber que isso atinge não só a mim, só esse perfil. Atinge todos os outros perfis também, né? Todas as pessoas. Então, às vezes, eu sinto uma certa resistência de compreensão, mas eu acredito muito que seja pela vivência, né? Pela pessoa nunca viver aquilo, não faz parte da vida dela. Mas até isso eu falo, é uma coisa que eu falo, né? Tudo que acontece no online, você vê no offline também. Porque eu tenho colegas, eu tenho parentes que às vezes eu vou corrigir quando fala retardado, por exemplo. É uma coisa que eu tô sempre corrigindo, sempre falando. Porque é uma coisa muito estrutural, né? Se você é um retardado, né? Isso a gente sabe que aqui isso é um capacitismo muito estrutural. Então, vira e mexe, eu vou lá, olha, não é assim, não fala isso, né? E aí vem, tipo assim, alguém da família, né, parente, né, família minha, família mesmo não, mas parente, às vezes, mas como você é militante chata, né, que bobagem. Então ainda rola muito isso, né, pessoas que ainda não conseguem entender porque não tem a vivência, não tem essa opressão diária que a gente vive, né. Então, eu sinto que há uma resistência das pessoas sem deficiência em compreensão pela não vivência, né, e é uma coisa que a gente vai cutucando ali muito, e eu sinto que incomoda, né, porque é difícil você se reconhecer preconceituoso, né? Porque somos de fato. Nós também somos de alguma forma, né? Eu como branca, com certeza em algum momento da minha vida devo ter tido uma fala racista, né? E eu fico muito grata a quem me corrigiu, né? Eu aprendo com essas pessoas, né? A gente tem que se desconstruir. Mas nem todo mundo gosta de ser cutucado, gosta de falar, nossa, eu não sou assim, né? Ai, não, eu não sou assim. Então, quando a gente cutuca no que a pessoa está sendo preconceituosa, sendo capacitista, sendo racista, sendo machista, é um confronto com ela mesma. E é muito difícil ela se sentir confortável em ser confrontada com os defeitos dela, né? Com as falhas dela como humana. Então, eu sinto que ainda resistência por conta disso, por conta dessa coisa assim que é difícil você se autoconfrontar. Nem todo mundo quer perceber as suas falhas.
Então, é um processo que eu tenho que batalhar e tem que ter uma didática, uma fala calma, né? Toda uma paciência, assim, porque se a gente também fala muito, com muita raiva, né? Ou triste ou bravo, né? A pessoa já acha, nossa, mas ela é revoltada. E não é assim, né? Porque a gente, de fato, está falando tanto tempo sobre isso que às vezes cansa, né? Mas a gente tem que pensar e falar e ter uma paciência para entender que o outro não passa pelo que a gente passa, né? Então, para ele é mais difícil de entender, infelizmente. Eu queria terminar o vídeo com você me falando quais são suas outras influências digitais no ramo de pessoas com deficiência preferidas, assim. Quem que você gosta de indicar, quem que você gosta de consumir? Eu falo que isso é muito imparcial, assim, porque ela diz que eu não sou imparcial, porque são minhas amigas hoje, né? Porque eu acabei entrando no meio, fazendo amizades, né? Mas quem eu gosto muito, que eu acompanho muito, é a Ana Clara. A Ana Clara, pra mim, é uma referência. Assim, né? Eu aprendo muito com ela, aprende muito comigo. Pra mim, é uma incrível influenciadora. Gosto muito dela. Gosto muito do Eduardo Victor também. Ele também é super didático, ele fala muito bem. Outra que eu também acompanho muito, eu gosto bastante, é a Luciana, que o user dela é uma mãe preta e autista falando. Que ela é uma mulher que ela é preta, ela tem autismo e ela é mãe de menino com autismo. Muito obrigada por ter participado do vídeo. Você quer deixar algum Eu que agradeço. recado? Você quer falar mais alguma coisa? Acho que é importante a gente sempre lembrar a importância de consumir conteúdo, né, de pessoas com deficiência, para sair da nossa bolha, para entender como funciona tudo isso, e também saber que existem influenciadores com deficiência também que não falam sobre isso só, né, que falam sobre outras coisas. Por exemplo, a Stephanie Marks é uma que fala bastante sobre beleza, sobre moda, sobre looks. Então é tipo, sempre bom a gente também consumir conteúdos de pessoas com deficiência que falam sobre nossa vivência, né? Porque é importante a gente sair dessa bolha, e também consumir conteúdo de pessoas com deficiência que querem crescer de outras formas, né? Falando sobre moda, falando sobre música, falando sobre o humor, né? Por exemplo, a pequena Lu, né? Que está em crescimento agora. Então, também consumir conteúdos diversos, né? Para saber que nós somos o que a gente vive, mas também somos o que nós gostamos, né? Porque nós somos muito além da nossa deficiência. Acho que é importante a gente saber consumir conteúdos diversos. Obrigada, viu? Um beijo. Eu agradeço, um beijão.